Estamos ao vivo. Vamos ver se a transmissão começa, se as pessoas vão entrando. Tá vendo? Fica aqui, ó. Estamos informando. Daqui a pouco começa. Interessante. Eu fiz um teste na hora, para ver se estava funcionando a internet. Pessoal, onde estão vocês? Olá! Flávia! Vamos... Tá me ouvindo bem, Flávia? Me dá um ok assim, se estiver ouvindo bem. Então, estamos começando ao vivo. Aqui eu e a doutora Luciana Conte. Que bom, tá ouvindo bem. Então, vamos começar hoje uma nova live aqui no Linfopedia. Eu sou Adriana Schelliger, sou médica hematologista e oncologista. E no Linfopedia hoje temos uma convidada super especial. Minha amiga querida e parceira, doutora Luciana Conte. Hoje a gente vai falar sobre transplante de medula óssea nos linfomas. Eu vou colocar aqui só para vocês saberem, olha, temos um WhatsApp, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, que vai ficar muito mais legal, eu vou fixar aqui para vocês o telefone do WhatsApp, tá? E estamos também transmitindo pelo Facebook, aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, o WhatsApp está ligado, certo? Então, deixa eu botar o telefone aqui, só para se vocês quiserem fazer uma pergunta, o DDD 21. Vou deixar fixo e vou deixar fixada essa mensagem aqui. Vocês podem mandar o WhatsApp. Então, primeiro eu queria apresentar a doutora Luciana. Luciana, conta para a gente aqui o que você faz, onde trabalha, como é que você chegou no transplante. Então, sou formada em hematologia, sempre me interessei pelo transplante, então fiz uma outra formação em transplante. E hoje eu sou responsável pelo transplante da Oncoclínica CTO, né, que fica aqui no Rio de Janeiro, em Ipanema e na Barra. A gente transplanta, temos 4 hospitais aqui no Rio credenciados, mas o que a gente mais transplanta é no CHN, em Niterói, que é o antigo HCN, que cresceu e hoje tem 5 unidades e por isso se transformou em Complexo Hospitalar de Niterói. É um hospital que tem 26 leitos de transplante. Foi inaugurada essa unidade nova esse ano, tá muito bacana. E tem uma equipe super especializada, então deixa a equipe médica muito tranquila em fazer lá. Então é lá que a gente prioriza sempre. E, enfim. Então, tira aqui uma dúvida pra gente, porque tem muita gente que não sabe muito bem o que é o transplante de medula, né? Às vezes a gente tem uma noção meio errada, que é transmitida muitas vezes até pela mídia mesmo, mídia leiga, de que o transplante é uma cirurgia. Tá? Então a gente sabe que existem várias modalidades. Eu queria que você falasse um pouquinho como é o transplante, como é que ele é feito, quais são as principais modalidades, porque a gente tem, às vezes, uma noção errada do que é transmitido, seja por cinema, televisão, novela, etc., e, na realidade, isso não é bem assim que acontece. Só fala pra gente como é que é. Na verdade, não são só os leigos que pensam que é uma cirurgia, verdade, né? Muitos médicos acham que é. Verdade. E não é nem por uma informação errada, é por ausência da informação, eu acho. E aí, cada vez mais a mídia divulgando, né, pessoas famosas tendo doenças e daí divulgando, as pessoas começam a se interessar e a ouvir um pouco, mas na verdade ouvem de forma muito fragmentada. Então a gente tem 2 grandes grupos, vamos dizer assim, de transplante, que é o transplante autólogo, no qual não existe um doador, o doador, digamos assim, é o próprio paciente, e o transplante alogênico, em que esse sim existe um doador. São 2 tipos de transplantes com racional diferente, com objetivos diferentes
e com condutas, no final das contas, bem diferentes. Uhum. Então, o autólogo é um transplante que o nosso principal objetivo é fazer uma quimioterapia numa dose bem alta. Certo. Então, alguns tipos de linfoma, eles demandam uma dose mais alta de quimioterapia e por isso o autólogo ele está indicado. Uhum. E ganha esse nome de transplante por conta do processo da gente escolher a célula-tronco e depois devolver essa célula-tronco. Mas é uma internação, é um procedimento que é feito todo internado, não tem passagem pelo centro cirúrgico, o transplante autólogo. Quando você fala célula-tronco, onde estão essas células-tronco que você vai tirar para depois reinfundir? Essas células-tronco, existem vários tipos, né? Mas as que eu estou me referindo, elas moram dentro da nossa fábrica do sangue, então dentro da medula óssea, que no adulto o principal local é o osso do quadril. Só que elas ficam ali ancoradas, elas têm umas âncoras que prendem ela nessa medula. E aí, para a gente conseguir colher essa célula-tronco e dar continuidade ao transplante autólogo, a gente precisa cortar essas âncoras e fazer com que a célula circule no sangue da veia. E para isso a gente usa algumas medicações. Então a gente prepara o paciente com algumas medicações e aí essa célula-tronco, ela começa a circular, ela sai de dentro do nicho dela, que é a medula óssea, começa a circular nas veias como as outras células. E aí a gente consegue contar através de um exame de sangue muito simples quanto dessa célula está circulando e, portanto, como a gente pode proceder à coleta delas. Então, se você avalia antes de coletar se há uma quantidade suficiente para você poder... Para que a gente possa iniciar o processo de coleta. E aí, depois que você coleta, elas ficam armazenadas aonde? Como é que você armazena elas? Então, a coleta ela é feita por uma máquina, tipo uma máquina de hemodiálise, que ela puxa o sangue do paciente, filtra, separa numa bolsinha o que é célula-tronco e devolve o restante. Ou seja, para o paciente que está fazendo a doação, que vai ser para ele mesmo, não vai ter nenhum prejuízo o fato dele estar retirando aquela quantidade. Porque passa por uma máquina e tira sangue, né? Sim. E o que não for utilizado vai ser devolvido. Isso. E isso é feito acordado, no quarto do hospital, vendo uma TV, mexendo no computador, às vezes até dormindo, mas é um procedimento simples. E aí, essa bolsinha, no final do processo da coleta, que a gente chama de aférese, essa bolsinha vai para o laboratório e lá eles contam quanto de célula-tronco a gente conseguiu armazenar ali. De acordo com essa quantidade, aí a gente repete o procedimento da coleta ou não. E aí, esse processo já é a segunda fase do transplante, que é a coleta. A primeira foi a mobilização, que é soltar células dentro do habitat dela. A segunda é a coleta, que é essa. Isso a gente está falando, independente se for linfoma, a gente primeiro está estabelecendo mais ou menos como é que é o transplante. Isso é para todos os pacientes que forem doar a própria medula ou a célula-tronco, e para que entenda, que as pessoas entendam que isso não é um procedimento cirúrgico, é um procedimento que tem alguma, assim, digamos, dificuldade técnica, mas isso é mais do que estabelecido, há muitos anos se faz, e isso é um procedimento aprovado, digamos assim, com condutas muito bem definidas. Nada experimental. Nada experimental. Isso é importante a gente saber. Por conta da... Márcio está perguntando se o vídeo vai ficar gravado. Vai ficar gravado, mas tem que ficar aí assistindo, hein? Vai ficar gravado, gente. Depois, tudo que vocês precisarem. Mesmo que vocês não possam perguntar e responder agora, a gente vai deixar gravado e vai ficar aqui 24 horas na live. E também tem no Facebook, quem estiver assistindo aqui também está sendo gravado, tá? Bom, deixa eu perguntar mais uma coisa. Então, ele está falando do transplante autólogo. Então, só uma coisa importante, que também esse processo de mobilização e coleta também é para o doador do transplante alogênico. Sim. A maioria das doações é feita dessa forma e a minoria é feita em centro cirúrgico, que é para algumas doenças específicas. Então, assim,
digamos assim, a gente está falando do autólogo, a pessoa que está doente, que vai fazer o transplante, ela faz todo esse procedimento, aquela bolsinha com as células é guardada para ela, quando lá no futuro ela vai ser infundida, né? Essa bolsa de células. E aquela pessoa que vai doar para outra faz da mesma forma. Faz. Então, aí a pergunta que a gente às vezes ouve, por exemplo, se um irmão ou acontece, irmão, ou às vezes até um parente que não é irmão, como um doador que não é aparentado, ou seja, não é da família daquele doador, ele corre algum risco pelo fato também de estar utilizando medicamentos para mobilizar essas células? Como é que é isso? Porque às vezes há uma dúvida, puxa, mas eu não tenho nada, vou ser o doador e vou fazer uma medicação para que as células circulem. Tá tudo certo? É tranquilo isso? Não, é tranquilo, mas os doadores são criteriosamente avaliados. Justamente porque são doadores e são pessoas saudáveis, elas não podem ser submetidas a risco. Claro. Então tem entrevista, fazem vários exames, justamente para a gente tentar... Na medicina a gente nunca consegue anular 100% de risco, né? E isso é importante você estar falando, por quê? Porque na realidade nenhum procedimento médico, qualquer um que seja, uma injeção intramuscular, um comprimido de aspirina ou um exame como mais invasivo é isento de risco. Exatamente. Tá? Então isso é importante porque toda a informação que for ser dada para o paciente, ela tem que estar muito bem estabelecida, que o paciente entendeu como é que vai ser feito o procedimento, seja o paciente ou o doador. Sim, Né? E muitas vezes a gente exclui o doador, quando a gente identifica que ele tem um risco acrescido. E a gente exclui porque não pode realmente submeter o doador a um risco maior. Uhum. Mas, enfim, o risco existe, mas ele é minimizado ao máximo. Ótimo. Tá? E uma coisa legal, que assim, continuando a falar do processo do transplante autólogo, após a fase da coleta, existe a fase da quimioterapia, que é o principal objetivo. Né? Então, isso é importante lembrar, porque as pessoas acham que quando a gente vai fazer um transplante autólogo, o transplante em si é o tratamento, e quando na realidade é feito depois do tratamento, né? Sim. Então explica um pouquinho isso, essa questão. Porque as pessoas acham que o transplante é a infusão da célula-tronco. Isso, E na verdade, o transplante é todo esse processo que eu estou explicando. Começa com a mobilização, depois tem a coleta, depois tem a quimioterapia, que a gente chama de condicionamento. Depois tem a infusão, que é quando as pessoas realmente chamam de transplante. E depois tem um período, que é o período da toxicidade dessa quimioterapia que foi feita, e é o período que essa célula que a gente coletou, que a gente sabe que ela mora ancorada dentro da medula, ela vai precisar encontrar novamente o habitat dela, se ancorar novamente e se reproduzir. Então, o transplante é todo esse processo. Entendeu? E quanto tempo, mais ou menos, um paciente faz um transplante autólogo, precisa ficar internado depois que ele for fazer? Quer dizer, você coletou, armazenou as células, internou para fazer o tratamento de condicionamento, que a gente chama, e depois infunde as células tronco, que é o transplante. Aí sim é o transplante. Sim. Quanto tempo, em média, só para ter uma ideia, leva esse procedimento todo? Então, a gente interna no 4º dia de mobilização, né? E a gente até pode fazer essa coleta ambulatorial, ou seja, no esquema do paciente ir, faz o procedimento, vai embora para casa, mas a maioria dos estados estados do Brasil não faz dessa forma, então faz internado. Então a internação começa no 4º dia da mobilização. E ela termina no momento em que o paciente, em que essa célula se fixou ali na fábrica do sangue, né? Ali quando na você medula, fala que ele pegou, né? A medula pegou. Exatamente, quando a gente chama de pega, e que é mais ou menos o momento em que há uma melhora, uma melhora simultânea desses sintomas da quimioterapia. Então, esse período é mais ou menos 28 dias. Né? E geralmente o paciente fica direto. Pode até pausar, tipo, faz a coleta, vai embora,
dá uma respirada, volta e aí interna para o condicionamento e para o restante do processo do transplante. Agora, já o transplante allogeneico é bem, digamos assim, diferente, né? Esse procedimento, porque muitas vezes o paciente fica muito mais tempo internado, né? A média de internação do allogeneico é de 35 dias. Mas o problema não é o tempo de internação, são as complicações, é toda a complexidade do transplante, porque é um transplante que, na verdade, o seu objetivo não é fazer uma quimioterapia em alta dose. O seu objetivo é fazer uma substituição imunológica. Então, você vai substituir uma medula pela outra. Exato. Eventualmente pode até mudar o tipo sanguíneo do paciente, não é? Sim. Isso é interessante. Então, assim, se você substitui a medula óssea do paciente, né? Por quê? Porque a doença, muitas vezes, ela tá ali na célula-tronco do paciente, então não adianta a gente escolher e revolver, a gente precisa substituir. E a gente conta com, na verdade, com o fato de estar trazendo junto dessa medula uma imunidade diferente. E aí, pensar que essa imunidade vai contribuir no processo de cura da doença. Né? Então, faz parte do processo que você tenha algum grau de, digamos assim, reação imunológica do próprio organismo àquela medula que você está recebendo. Não, o contrário, na verdade. Da medula que você está recebendo àquele organismo novo. Né? Então, assim, isso é muito interessante porque isso torna o transplante muito mais complexo, com muito mais eventos adversos, com um manejo muito mais minucioso. Então, quando a gente fala de transplante, a gente tem que saber qual transplante a gente está falando, para a gente poder ter uma conversa. Qual a patologia que a gente está indicando, em que momento, né? E para qual, digamos assim, paciente vai ser feito. Então, vamos aproveitar essa deixa e vamos dizer o seguinte. Em relação ao transplante autólogo, a gente sabe que existem indicações de linfoma em primeira linha e em segunda linha no paciente recidivado. Então, em curtas palavras, quais seriam aqueles pacientes em que o transplante vai fazer parte do tratamento inicial de um paciente com linfoma? Qual seria essa indicação? Hoje o que está bem estabelecido, existem vários tipos de linfoma, né? E aí hoje o que está bem estabelecido é no linfoma do manto. O linfoma do manto, quando a gente tem um paciente jovem diagnosticado, já faz parte da programação inicial dele incluir o transplante. Então, você já sabe. Aí é importante falar sobre jovem. E jovem, a gente sabe que tem o jovem não é só o jovem de idade, né? A gente tem que pensar no jovem também como uma pessoa do ponto de vista biológico. A idade cronológica, ela é realmente limitante, mas a idade biológica também, né? Às vezes o doente é mais jovem, mas ele biologicamente tem alguns problemas. Mais frágil. Então, assim, em média, a idade que a gente considera limite para o transplante é 65, 70 anos. 65 é mais prudente. Digamos assim, mais realista. Sim. Né? Na nossa realidade. Mas eu já transplantei, por exemplo, um paciente de 71 anos com linfoma do manto que ficou ótimo. Né? Então, assim, linfoma do manto até 65 anos, que a gente sabe que não é a média de idade, né? A média de idade do paciente com linfoma do manto é um pouquinho mais do que isso. Sim. Mas, eventualmente, a gente, em comum, tem pacientes com menos de 50 ou entre 40 e 50 anos, e esse paciente já sabe, na hora que a gente vai avaliar ele, que eventualmente o transplante vai fazer parte da primeiro tratamento. E aí é um transplante autólogo. Sim, é um transplante autólogo. Certo. E se eu tenho um paciente que tem até mesmo um linfoma do manto em que não se fazia transplante há alguns anos, a doença volta, ele também tem indicação de fazer? Sim, todo linfoma que a doença volta, não importa se ele é um linfoma não Hodgkin, de qualquer subtipo, ou se ele é um linfoma de Hodgkin, ele tem indicação de ser avaliado por um médico transplantador, porque aí tem várias nuances que precisam ser vistas, mas de uma maneira geral, quando a doença volta, há indicação de transplante ainda como uma tentativa de cura da doença. Isso é muito importante. Independente de quando a doença voltou. A gente sabe que
existem, quando a gente está acompanhando pacientes com linfoma agressivo, por exemplo, que é a maioria das indicações de transplante, a doença eventualmente vai retornar por algum motivo, ou porque a doença não respondeu muito bem ao primeiro tratamento, ou porque a doença era muito avançada no início, ou porque ele tinha alguns critérios que davam um prognóstico mais reservado, e a doença volta. 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não interessa. O transplante sempre vai ter que ser pensado como uma possibilidade de tratamento do linfoma recidivado. Né? Então, nesse aspecto, linfoma do manto a gente já viu, é uma opção de tratamento de primeira linha. Sim. E dentro dos linfomas, assim, na sua prática, quais seriam mais frequentes? O que você costuma receber mais para seu paciente como transplantadora, médica que vai fazer o transplante? Qual é o subtipo que você vê mais frequentemente sendo encaminhado para esse tipo de transplante? É um linfoma difuso de grandes células. Uhum. Mas mesmo assim, mesmo o linfoma de Hodgkin, por exemplo, que tem uma taxa de cura em primeira linha muito alta, né, mais de 85%, ainda assim os pacientes vão muito ao transplante porque é o único tipo de linfoma que vai para o transplante autólogo, mesmo sendo refratário. Né? Então ele pode ser recidivado, ou seja, ele desapareceu e retornou, ou ele pode ser refratário, que é quando ele não desaparece com o primeiro tratamento, e ainda assim ele vai ter indicação de ir para o transplante. Diferente dos outros tipos de linfoma, que quando eles são refratários, eles perdem a indicação do transplante. Certo. Existe, assim, algum critério? Estão perguntando aqui, a gente vai tentar, na medida do possível, responder. Só lembrando que aqui embaixo tem um número de WhatsApp, se alguém quiser fazer alguma pergunta, que a gente pode responder depois, tá? Digamos assim, vamos ver uma situação real. Eu tenho um paciente jovem, por volta de 40 anos, fez um primeiro tratamento para linfoma agressivo, difuso de grandes células, teve uma resposta parcial, ou seja, não foi a resposta completa que era o objetivo do tratamento. Eu mudei o tratamento e ele respondeu. O que você consideraria que esse paciente não tem critério para transplante, além da idade? Que a gente já viu que a idade é um fator que eventualmente pode contribuir para não selecionado para o transplante. Tem alguma questão do ponto de vista médico que possa te dizer, não, esse doente eu não vou conseguir transplantar? Em relação à doença ou em relação ao doente? Em relação ao doente. Sim, se esse doente tem um comprometimento cardíaco importante, isso é um impeditivo. Se ele tem disfunção renal, tem um limite para essa disfunção, e aí, dependendo da gravidade, também é impeditivo. Se ele tem uma capacidade pulmonar, que é avaliado com aquela prova de função respiratória, que é a prova do sopro, também, dependendo da capacidade, é um fator impeditivo. Algumas doenças psiquiátricas também impedem o transplante. Por conta do confinamento. Por conta do confinamento, por conta da capacidade de não compreender o processo como um todo. Ou seja, de estar envolvido completamente no tratamento. Né? Exatamente. Agora, eu queria deixar uma pergunta, porque eu ouço essa pergunta, eventualmente até mesmo, como você falou, de médicos leigos, digamos assim, não são médicos especialistas. Houve uma época em que determinadas doenças eram contraindicadas. A gente sabe que na década de 90, 80, 90, houve um aumento muito grande dos linfomas agressivos por conta do HIV. Né? A infecção, aquele epidemia do HIV no início da década de 80, aumentou muito o número de linfomas agressivos. Não só difuso de grandes células, a gente sabe que tem outros linfomas. E até porque a gente não tinha um controle tão bom do HIV, em todos os estudos clínicos que a gente participava, era critério de ser um paciente que era retirado dessa possibilidade. E, eventualmente, o que a gente viu? O paciente com HIV era tratado, o HIV era controlado, e a gente deixava de oferecer oportunidade para esse paciente
para fazer alguns protocolos, inclusive, no caso, o transplante. Hoje, se o doente tem HIV, isso é importante porque a gente sabe que ainda é uma doença que é prevalente. Se o doente tiver HIV e tem um linfoma, ele está com o seu HIV controlado, o transplante autólogo numa recidiva é contraindicado, HIV? Não, de jeito nenhum. A gente já transplantou alguns pacientes com HIV, inclusive não precisa suspender o antirretroviral do paciente. Ele faz durante o transplante como uma medicação corriqueira, antihipertensivo. E a gente, como o paciente está internado, a gente tem um manejo fino, diário desse paciente. Então, nunca tivemos nenhum tipo de complicação por ser HIV e estar usando o antirretroviral. Isso é importante porque desmistifica um pouco o fato do paciente que tem uma doença crônica, né? Que o HIV se tornou uma doença crônica, desde que bem controlada, e eventualmente aumentando o risco da gente ter alguns tipos de linfoma, mas mesmo assim você não contraindica o transplante. Isso é muito importante a gente saber também. Vamos ver mais alguma coisa em relação a linfoma. Você tem alguma sugestão, alguma pergunta, alguma coisa que você queria fazer para mim? Não, é engraçado porque eu estou percebendo que alguns pacientes... Hoje o transplante autólogo, ele é usado também para doenças benignas. Sim. Doenças autoimunes. E o lugar que tem mais experiência com isso é em Curitiba. Mas é engraçado porque os pacientes começaram a perguntar: eu tenho diabetes, eu vou ficar curado? Não é assim que funciona. Existem dois tipos de diabetes. Aquele diabetes, né, da infância, que é o antigo chamado insulino dependente, e esse sim fica curado com transplante autólogo. E o diabetes, né, da mudança de hábito de vida, que utiliza medicamento oral. Que utiliza medicamento oral, que acontece mais na idade, com o avançar da idade. Esse não fica curado. Então é interessante porque perguntam muito isso. E nesse mesmo pensamento, perguntam: e a história do HIV, que há um tempo atrás saiu na mídia, né? E o que saiu na mídia não é referente ao transplante autólogo, mas sim ao transplante alogênico, por conta justamente da gente estar substituindo a imunidade do paciente, né? Então a gente substitui a imunidade e, de uma certa forma, melhora a defesa, digamos assim, da doença hematológica, e já teve relato de paciente que ficou curado do HIV, né? E isso é muito interessante, porque o transplante é uma coisa assim que é muito intrigante, né? Se a gente pensar que na medicina as descobertas são seculares, né? O transplante ainda não é secular, mas teve uma evolução assim absurda, e dentro desse racional imunológico estão surgindo vários outros tratamentos para câncer, né? Tumor sólido, né? As imunoterapias, todas partem um pouco desse racional do transplante. Na realidade, hoje nós estamos na era da imunoterapia. Isso. Né? A imunologia, a imunoterapia, tudo que está envolvido entre o hospedeiro e aquela doença que, teoricamente, parte de células do organismo, mas que não são consideradas boas, né? A imunoterapia vai, de alguma forma, ser o caminho daqui para frente, né? Sim, e o transplante alogênico é uma imunoterapia. Não deixa de ser, exatamente. Né? E então, assim, o refinamento do transplante, ele cada vez está maior, e com isso a gente consegue diminuir taxas de mortalidade relacionada ao transplante, eventos adversos, e a partir daí outras terapias estão surgindo, né? Tem o CAR-T-cell, que a gente pode combinar de falar em outro momento. Ótimo, a gente vai falar sobre isso. Então, aproveitando que você teve na semana passada, a gente teve um congresso, foi o congresso... Qual foi o número do congresso? Eu nem me lembro. 13º? 13º. Congresso da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, que foi aqui no Rio de Janeiro, que você participou. Teve alguma, digamos assim, se você tivesse alguma coisa para transmitir para a gente, teve alguma grande mudança? Ou, na realidade, o que a gente veio acrescentar, talvez, na nossa prática, é justamente a questão da imunoterapia pré- e pós-transplante, ou seja, pré-transplante, enfim, o que isso
Você poderia me dizer assim que foi uma coisa que foi importante desse congresso? Então, nesse congresso falou-se muito dessa imunoterapia nova, que é o CAR-T-cell, que depois a gente pode explicar melhor, que nada mais é, a grossíssimo modo, como um refinamento dessa ideia do transplante, né? Porque tira alguns efeitos não desejados e ganha outros efeitos. E não só isso, mas assim, doadores alternativos, né? A gente tem o irmão, que é o doador aparentado, tem o doador não aparentado, que é do banco de receptores, doadores, Redome, Hereme, e tem o doador que a gente chama haploidêntico, que é o doador 50% compatível, que é pai, mãe e filhos. Né? Às vezes, eventualmente, até irmãos que podem ser 50% compatíveis, podem ser haplo. Então, o linfoma de Hodgkin, por exemplo, que é um linfoma que pode ir para a necessidade de um transplante alogênico, claro que sempre após um transplante autólogo, ele não tinha bons resultados com o transplante alogênico aparentado e não aparentado. E hoje os resultados de haplo são muito melhores. E aí fica sempre uma dúvida, como assim se eu tenho um irmão 100% compatível, isso não vai ser tão bom quanto o 50% compatível? Então isso tem muito a ver com a resposta imunológica, com o tipo de condicionamento que a gente vai fazer, que é o preparo de imunossupressão no paciente para receber essa medula nova, essa imunidade nova. Então é muito interessante isso, que os resultados estão muito bons com o Hodgkin nesse cenário. Eu acho que a gente não... É um caminho sem volta, né? A imunoterapia que há uns anos, na década de 80, por exemplo, se tentou, através de drogas como interleucinas, interferon, interferir, digamos assim, na questão da imunidade, e de forma que a gente pudesse identificar uma forma que o próprio organismo eliminasse a doença. Foi um pouco, digamos assim, desanimador nessa época, tinha muito efeito colateral, isso a gente viu. Eu, só fazendo um parênteses, melanoma é uma doença que a gente pôde ver essa diferença enorme quando era na década de 90 e como é agora. E a ideia era a imunoterapia na época, e era devastadora a toxicidade. E hoje você tem drogas disponíveis, aprovadas, com resultados muito interessantes, com o mínimo de toxicidade possível. Claro que não existe tratamento sem toxicidade, mas eu acho que a intenção é tornar a vida do paciente, com que patologia for, oncológica ou hematológica, neoplásica, mais, digamos assim, quer dizer, é óbvio que a gente vai querer eficácia e segurança, que eu acho que eficácia e segurança faz parte de qualquer tratamento, mas qualidade de vida para esse paciente, né? A gente sabe que o transplante alogênico, por exemplo, tem um percentual de chance de efeitos colaterais, complicações, doenças que são geradas por essa imunidade, como a doença enxerto contra hospedeiro crônica, que às vezes é uma doença bem grave, apesar de a gente ter drogas novas hoje na incorporação do tratamento, mas a gente conseguiu, eu acho que a visão que eu posso dar é que a gente está conseguindo tornar a vida do paciente menos, digamos assim... Com mais qualidade, né? Não só da qualidade, mas mais próximo da sua vida normal. Ou seja, o doente vai fazer uma segunda linha de tratamento, vai transplantar, mas ele vai voltar dentro de um possível e curto espaço de tempo a viver a sua vida normal. Então, eu queria aproveitar isso, que é uma pergunta que é comum dos nossos doentes transplantados. Vamos pegar o exemplo do doente do linfoma do manto. Esse paciente do linfoma do manto fez quimioterapia, coletou as células, transplantou. Quanto tempo você diz para ele, bom, agora você pode voltar à sua vida normal? Ou seja, uma coisa importante é lembrar que com o transplante você perde a memória para algumas vacinas. E por isso que a gente tem um calendário de vacinas para os pacientes transplantados. Então explica isso, só para a gente poder ter uma ideia. Então, normalmente, o ideal é que o paciente fique 4 meses
ainda com restrições, né, ao convívio de pessoas doentes, lugares aglomerados e fechados. O ideal é isso. Porque há um tempo atrás a gente começava a revacinar os pacientes com 1 ano pós-transplante. Ficava muito distante entre o transplante, né? Depois a gente começou a vacinar com 6 meses. E hoje, dependendo do quadro do paciente, enfim, do estado clínico, a gente consegue começar a vacinar com 4 meses. Então, ou seja, tentar dar uma proteção e revalidar essa memória imunológica das vacinações um pouquinho mais cedo, né? Isso. E aí o máximo que pode acontecer é o paciente não fazer a proteção necessária quando ele recebe a vacina. Demora ou você vai ter que ficar acompanhando. Ou repete algumas doses, que julgar necessário, um pouco mais para frente. Mas assim, na grande maioria dos pacientes autólogos, né, do transplante autólogo, a gente começa a vacinar com 4 meses. E aí é o período que a gente pede para ficar um pouco mais cuidadoso na exposição. Então, assim, resumidamente, transplante em linfoma, mesmo que recidivável, mesmo que seja o transplante que a gente está oferecendo para a primeira linha, a intenção é levar a cura desse paciente. Sim. Ou seja, por mais que a gente imagine que o doente teve uma doença, no caso do linfoma do manto é uma exceção, porque é um dos poucos linfomas que você transplanta de imediato. Trata e transplanta. A grande maioria dos pacientes com linfoma que vai precisar de um transplante, seja ele autólogo ou allogeneico, é porque esse doente teve uma doença que retornou ou não respondeu adequadamente ao primeiro tratamento. Ainda assim, você pode dizer, não, a intenção do tratamento é levar esse paciente à cura. Sim. Né? Isso é importante porque você pode ficar curado com uma segunda opção, que é o transplante. Sim. Né? Então, isso é importante porque há uma ideia, muitas vezes a gente ouve, o paciente, até mesmo o familiar, não tem ideia de que você pode dizer, olha, eu não consegui o melhor resultado com o meu primeiro tratamento, mas eu vou tentar um segundo e vou, eventualmente, curar o seu parente, ou o senhor, ou a senhora, com essa modalidade terapêutica. Isso. Muito bem. Estamos aqui já há quase 40 minutos. Eu queria agradecer a oportunidade da minha amiga Luciana, querida, vai estar aqui. Olha, eu vou deixar gravado, isso vai estar aqui no Facebook, na minha fanpage, lá no Linfopedia. Aqui no Instagram também vai estar salvo, 24 horas, depois a gente vai subir para o YouTube. Qualquer coisa que vocês precisem, manda mensagem, a gente está respondendo. Tá bom? Boa noite, tchau, tchau. Obrigada. 21 espectadores. Uau! Uau! Antigamente só tinha 1, 2. Quem são? Ah, não dá pra dizer. A Isa. Isa tá aí? Isa. Isabela, o Breno, esse aqui é um doente meu, Márcio. Essa aqui é uma enfermeira lá da Paraíba. Essa aqui é a filha de uma paciente minha. Essa aqui, eu não sei quem é. Não sei mais. Esse aqui é um doente meu. Ah, então foi paciente de linfoma do manto. Esse doente, ele é... E aqui, ó, eu salvei também, ó. E como é que eu faço para mandar pra gente? Não, aí eu vou te mandar. Ah, agora a gente tem que parar aqui. Ah!